Meus alunos, antes de mais nada, obrigado pela compreensão da minha ausência na aula com vocês de hoje, devido a um evento que eu participo agora à noite e não podia deixar passar em branco. Sei que eu deixasse para vocês essa nossa aula, um pouco menor do que as nossas aulas convencionais, gravada, para que vocês possam colocar junto com o conteúdo que vocês já têm da disciplina, para a gente poder dar continuidade à nossa discussão sobre a história da comunicação. A nossa conversa hoje é sobre o desenvolvimento da televisão como meio de comunicação e, ao mesmo tempo, o ambiente onde isso se processa, entendendo as mudanças que acontecem na conjuntura internacional, na conjuntura nacional e as mudanças de abordagem que você vai tendo na televisão como meio de comunicação. Primeiro, a gente tem que entender a televisão como meio de passagem. A televisão ela é uma mudança, uma transformação entre os modelos tradicionais de comunicação que você tinha antes, o jornal e o rádio, pensando sempre na comunicação de massa, nos meios de comunicação de massa, que o jornal cumpriu primeiro esse papel no Brasil no início do século XX, na Europa desde o final do século XIX, tendo cada vez mais o maior número de tiragens e o maior número de leitores. Proporcionalmente, o Brasil, mesmo na década de 1950, ainda tinha praticamente metade da população analfabeta, sem acesso ao jornal, mas o jornal significava um meio de comunicação de massa. Para vocês entenderem a dimensão do jornal enquanto meio de comunicação de massa, nós vamos ter Última Hora em agosto de 1956, quando Vargas se suicida. No dia do suicídio de Getúlio, Última Hora dá a notícia do suicídio de Vargas junto com a Carta Testamento, documento histórico de Getúlio, em duas edições, depois de uma terceira noite, mas enfim, duas edições, uma de manhã e a outra à tarde, com 500 mil tiragens. Quer dizer, o jornal atingiu um índice considerado para a época um recorde na década de 1950, sendo que São Paulo, naquela mesma década, tinha um pouco mais de 5 milhões de habitantes. Você tem um grande número de pessoas que não têm acesso ao jornal, não têm acesso à leitura, mas a quantidade de jornais lidos no Brasil é expressiva. Essas pessoas que leem comunicam para outras pessoas, desenvolvem, divulgam a informação que elas obtêm dentro do jornal. Além do que, o jornal tem muita fotografia, muita imagem, que acaba gerando também uma outra forma de comunicação com as pessoas. Outro processo importante da gente entender sobre a comunicação é o rádio. Esse com mais eficiência em volume de pessoas atingidas. O rádio tem um grande número de ouvintes. Se pensarmos que em São Paulo, só na capital São Paulo, vão ser mais de 20 emissoras, depois isso se quadriplica se você pensar no interior. As emissoras de rádio vão tendo uma variação muito grande de programação, associando desde entretenimento, você tem auditórios com apresentação de músicos regionais, músicos nacionais, você vai ter a Rádio Nacional, fundada pelo próprio Getúlio como um grande instrumento de divulgação do próprio governo. A propaganda pública está inserida no rádio na década de 1950, a propaganda privada, e sempre intermediando dentro do rádio as informações do cotidiano, as informações constantes do dia a dia. Fora isso, você tem a televisão entrando a partir de 1950 no Brasil como um artigo de luxo, né? A televisão ficava na sala da família, a televisão era voltada à família brasileira, família de classe média em especial, quando a televisão, o aparelho de televisão se multiplica. Isso já está acontecendo na Europa, praticamente 10 anos antes em alguns países. Em outros veio bem mais tarde. Se você pegar Portugal e o Brasil, Portugal tem um atraso muito grande nas telecomunicações. Mas, se você pegar uma Inglaterra, uma França, esse processo está bem mais adiantado, nos Estados Unidos, mesmo no Japão. Então você tem um avanço muito grande da televisão no mundo todo. Isso é uma constante, isso é uma condição comum da televisão entrando na casa das pessoas. Mas o Brasil ela é um instrumento de classe média na década de 1950. Década que começa a se ter a chamada Guerra Fria, a polarização entre Estados Unidos e União Soviética. A indústria cultural norte-americana está crescendo para burro, absurdamente. Os americanos estão propagando música, estão propagando cinema. Existe toda uma produção publicitária norte-americana em cima de marcas que está atingindo o ambiente urbano. É a multiplicação, a invenção e multiplicação do outdoor, dos grandes slogans, das grandes frases, da simbologia das marcas de consumo. Então, a partir de 1950, a cadeia mundial de produção, as multinacionais, estão se expandindo a todo vapor. Está tendo um crescimento amplo dessa cadeia de multinacionais, de empresas, que também estão produzindo bens de consumo em outros lugares. México, Brasil, Argentina, Chile estão captando indústrias multinacionais que instalam sua unidade de produção no território brasileiro, mexicano, argentino. No Brasil, vocês se lembram, Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, aquele pool de crescimento na época do JK.
que também tem a ver, esse crescimento, com o desenvolvimento de uma sociedade tipicamente urbana. Quer dizer, a cidade vai ganhando volume, vai crescendo desproporcionalmente e não de forma planejada. Então você tem uma migração campo-cidade, tem um êxodo rural significativo, assustador. Esse crescimento populacional urbano, esse aumento das grandes cidades, implica também na transferência de muitos dos problemas sociais que o Brasil já tinha na sua fase agrária e vai se consolidando e vai se multiplicando no espaço urbano. Então você tem um deslocamento populacional que traz consigo uma série de problemas sociais. Porque quem é essa população que migra? Você tem uma grande população da região Nordeste para a região Sudeste. Você tem uma migração agrária das regiões Sudeste, capitais do Sudeste, Sul, capitais do Sudeste. Na nossa região aqui, por exemplo, Maringá, Londrina, Cianorte, Moarama, regiões norte e noroeste do estado, que sofreram um grande deslocamento populacional nas décadas de 1930, 40, 50. A partir da década de 1960, principalmente 1970, quando você tem a mecanização agrícola chegando com força na década de 1970 aqui no Paraná, no interior do estado, e até um processo de integração rodoviária no estado, desenvolvimento de cidades, crescimento do espaço urbano, mas de uma produção agrícola mecanizada, o desenvolvimento da produção de milho, soja, trigo, a produção de cana-de-açúcar, pecuária. Essas culturas que não retêm um grande número de trabalhadores no campo e vai dispensando esses trabalhadores da zona rural, uma parte desses trabalhadores migram para cidades maiores dessas regiões. Se você pegar o crescimento demográfico de cidades como Londrina, Maringá, por exemplo, mesmo Curitiba, pegar a década de 1960, 1970 e 1980, o crescimento é vertiginoso da população urbana. Grandes cidades como São Paulo, Campinas, captam um grande número de pessoas que saem dessa região nossa aqui e vão para lá procurar emprego na indústria de Campinas, na indústria de São Paulo. Alguns se aventuram mais longe, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Quer dizer, existe uma busca de sobrevivência no trabalho operário nas grandes cidades. Quer dizer, você está tendo um desenvolvimento urbano crescente, uma população se deslocando intensamente para essas cidades e essa população se concentrando nos espaços urbanos. Essa população está aí vivendo em torno do espaço urbano e esse crescimento ampliando as periferias, a constituição das favelas, dos espaços urbanos que concentram a população sem saneamento básico. Vocês se lembram que numa última aula eu falei para vocês, olha, dê uma olhadinha no filme Cidade de Deus. Ali você tem um retrato do crescimento urbano periférico no Rio de Janeiro a partir da década de 1950, 60, 70. Você vai ter a percepção da quantidade de pessoas que migram do campo para a cidade, estão se concentrando nos espaços urbanos e os efeitos que isso está fazendo, no caso ali de Cidade de Deus, na periferia, que vai gerar violência. Você vai ter uma violência cada vez mais, entre aspas, organizada. Você vai ter uma violência cada vez mais elaborada, preparada para os grandes confrontos, para o grande tráfico de drogas, para um avanço circunstancial, inclusive, diante de uma sociedade urbana também que cresce em riqueza, cresce em rendimento para a classe média, cresce em consumo. Quer dizer, você está tendo um ambiente urbano que está mudando muito rápido. E no Brasil, quando eu falo mudar muito rápido, ele muda muito rápido mesmo. A mudança é significativa. É uma alteração desproporcional, se você observar, em períodos anteriores. O Brasil, a partir de 1960, 1970, 1980, vira um país urbano, tendo a maior extensão de áreas cultiváveis, agrárias do mundo. Quer dizer, o Brasil tem uma capacidade produtiva agrícola imensa, que aumenta, que acelera, a partir das décadas de 1960 a 1970. A produção agrária está aumentando, o volume de exportações cresce vertiginosamente, constantemente. Quer dizer, é uma produção que se amplia cada vez mais, só que sem mão de obra no campo. E uma estrutura agrária tipicamente fundiária de grande extensão. Então você está tendo uma sofisticação da produção agrícola, uma ampliação do mundo agrário, um aumento da produtividade agrária, só que essa produtividade agrária não é uma produtividade de atender pessoas que produzem no campo.
Se você observar a estrutura agrária europeia, dos países agrícolas europeus, pegar a França como modelo principal, também um pouco a Espanha, mas acho que a França dá um aspecto muito importante disso. A partir da década de 1960 a 1970, há uma política econômica francesa de tentar reter o trabalhador agrícola francês no campo. E um regime de pequenas propriedades, de trabalho familiar, que vai se sustentando no campo francês, ao mesmo tempo que os franceses tentam associar o desenvolvimento tecnológico à permanência do ser humano na produção agrícola, sem mudar a cultura agrária, mas dando subsídios para o produtor se manter com a produção. No Brasil não, no Brasil você tem a grande indústria agrária, você tem a grande produção agrícola e extensiva, fundiária, de grandes proporções. Quer dizer, o Brasil é um produtor de grãos sofisticado, não com a infraestrutura de escoamento sofisticada, mas uma produção de grãos sofisticada, que vai ganhando volume, importância econômica, peso econômico, contudo criando um passivo social. Esse passivo social é essa imensa população que é deslocada do campo para a cidade, e ao ser deslocada do campo para a cidade, ela vai para uma cidade que absorve parte desses trabalhadores assalariados sem infraestrutura para a manutenção desses trabalhadores e gerando uma tensão social. Uma tensão que já está desde o início do século XX com o movimento operário nas cidades. Mas proporcionalmente cresce ainda mais com o volume de pessoas na condição de desempregados, na condição de subemprego. Que a gente tem hoje, né? Trabalho sazonal, as pessoas que vivem efetivamente de um trabalho ou outro, sem um trabalho registrado, sem carteira de trabalho assinado. Então você vai concentrando essa população urbana, e essa população urbana tende a ter como principal meio de informação o rádio. Quer dizer, o rádio se difunde, o aparelho de radiodifusão, a rádio se difunde muito. Essa população tem, através do rádio, uma dimensão dos acontecimentos sociais. É como diz Durkheim, né, o sociólogo Durkheim, você vai tendo uma concentração populacional, quer dizer, fisicamente as pessoas vão ficando mais próximas, as pessoas vão se concentrando nos espaços urbanos, mas você vai tendo uma divisão organizacional, uma divisão orgânica de funções, uma complexidade de rede de relações, em que a vida de cada uma das pessoas vai se especializando em determinados lugares, tanto no espaço físico como na atividade econômica. Mas, ao mesmo tempo, algumas heranças de tensão social que são uma constante, quer dizer, o processo de identificação das pessoas. É o processo de identificação comum, cultural. Aquilo que faz as pessoas terem, de certa forma, um contato um com o outro e gerar uma preocupação por elementos comuns, né, da vida comum. Quando a gente falou, por exemplo, do samba, né, do carnaval no centro urbano, em que ele vai arrematar a periferia urbana num ritual de expressão de valor, quer dizer, o carnaval é uma expressão de protesto inicialmente, ele é uma forma de extrapolar a tensão que as populações periféricas vivem, ele ganha volume, ganha importância, ganha peso social, mas ele existe por causa de uma produção periférica. O Juca Kfouri, que é um comentarista e também um analista esportivo considerável, que é, por sinal, cientista social, que é, por sinal, sociólogo, o Kfouri fala, deixa isso muito claro, ele fala que o futebol brasileiro é fruto da miséria. O futebol brasileiro, de certa forma, ele se construiu na periferia urbana, nas condições de sobrevivência da população urbana, onde o jogador de futebol é fruto daquele ambiente. Quer dizer, o craque, o grande jogador, né, ele é um ser que busca essa aventura no futebol por um sonho, por uma possibilidade que ele tem, que é a única coisa que ele faz direito, é arrebanhado pelos grandes clubes, acaba, né, alguns poucos se transformando em grandes jogadores, mas se você observar a história dos grandes jogadores de futebol, são todos periféricos. Né? Aquele ambiente de risco, periferia, de exclusão, ele cria a sua própria cultura, como cria a cultura da violência que nós falamos agora há pouco. Então é uma população que ela conta também, porque ela é cidadã, ou seja, essa população, ela vota. Essa população, ela expressa suas vontades nas urnas. Essa população faz pressão social, ela vai às ruas, ela reivindica. Se não reivindica de forma organizada, ela se expressa de alguma forma pela situação que ela está vivendo. Então ela passa a contar no imaginário de poder e passa a contar no imaginário da comunicação. E também, por mais precário que seja, na condição de consumo. Essa população está aí, atenta às coisas que são vendidas no mercado comum, naquilo que é ofertado publicamente. E que os meios de comunicação estão colocando, né, na órbita dessas pessoas, seja pelo rádio, pelo jornal, pela televisão. Então, quando você tem os meios de comunicação se desenvolvendo no Brasil, ele não pode deixar de expressar esses valores localizados. Ele não pode deixar de ser também
uma projeção desse ambiente, desse mundo. Mas ele vem como uma empresa. A gente sempre esquece, a gente sempre está esquecendo de quando a gente fala dos meios de comunicação, o meio de comunicação é um empreendimento. É uma empresa como uma loja de sapatos, é uma empresa como um açougue, é uma empresa como uma grande rede de supermercados, é uma empresa como outra qualquer, é uma indústria também. Então ela precisa gerar rendimento, ela precisa gerar lucro. Né? A gente ironiza, o meio de comunicação não é filantrópico, não faz filantropia para ninguém. Ele está te vendendo a possibilidade de acesso à informação em troca de alguma coisa. Se a gente analisasse os meios de comunicação dessa forma, sem tanto romantismo em relação ao jornalista, né? Eu acho que o publicitário nesse ponto ele já perdeu essa ingenuidade faz tempo. O publicitário ele é mais tranquilo de lidar com essas coisas. Né? O publicitário tem mais eficiência e capacidade de lidar com essas coisas. O jornalista é mais romântico. Né? O jornalista ele tem essa percepção mais... o comunicador tem essa coisa de estar fazendo um grande serviço à sociedade. Tudo bem, ele está prestando um grande serviço à sociedade, ele está fazendo um serviço importante. A comunicação, a informação é importante. Porém, essa informação, ela é um produto, ela tem que ser aceita, ela tem que ser digerida pelo mercado, tem que ter alguém que consuma aquilo. Se não tiver quem consuma, o meio de comunicação se foi, ele não sobrevive. A não ser que seja sustentado por uma entidade que tenha recurso suficiente para fazer do meio de comunicação algo que é a fundo perdido, a sem rendimento. Mas mesmo assim, essa filantropia tem uma hora que ela cansa. Então você precisa gerar retorno. E os meios de comunicação no Brasil têm essa grande sacada, né? Por isso que você tem, na década de 1950, 60, 1960, 70, uma redução dos grandes meios de comunicação, uma parte por ineficiência econômica mesmo, uma parte porque não conseguiu se sustentar no mercado, não conseguiu atender a demanda, ou ao mesmo tempo não conseguiu ser consumido pela publicidade que tinha, pela venda de produtos que se associava às informações. Então, muitos desses meios, desses jornais, por exemplo, fecharam as portas. Há também uma sofisticação muito grande da produção da informação no jornal. Então, é preciso você equacionar isso. Né? O desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação exige estrutura, ferramental, pessoas que saibam lidar com esse processo. Você precisa captar gente o suficientemente competente para produzir a informação de forma eficiente, que ela chegue o mais rápido possível às pessoas, mas que ela chegue impactando e sendo consumida com intensidade. Então você tem que ter gente que pense quem é o leitor, quem é o ouvinte, quem é o telespectador, o que eu posso associar de produtos a conteúdos dentro de uma programação, como é que eu posso fazer isso chegar rápido para as pessoas, como é que eu posso atrair as pessoas. E isso custa. Isso tem um valor para se manter no mercado. E muitos meios de comunicação não têm capacidade de investimento nesse sentido. A profissionalização da informação gera uma restrição do mercado para quem não tem capacidade de investimento de capital. Se você pensar isso comparado de outra forma, é você pensar as grandes redes de supermercados e o armazém do bairro. O armazém do bairro, ele sobrevive do bairro, ele sobrevive daquilo que se tem como alternativa quando a pessoa não quer ir numa grande rede de supermercado. Mas se ela vai numa grande rede de supermercado, ela tem muito mais atendido as suas necessidades, suas vontades, seus interesses. Ela vai ter uma variedade muito maior de produtos. Ela pode ter uma imensidão de opções, inclusive de opções associadas. Né? Eu vou à procura do produto X, encontro o produto Y, sou induzido a comprar o produto Z, D, F, enfim, eu vou no mar de coisas para consumir, muito bem elaboradas, muito bem pensadas. Já o armazém do bairro, quando ele é um pouco inteligente, ele até se organiza internamente para a oferta de algum produto. Mas ele tem pouca variedade, ele tem pouco espaço, ele tem muito pouca capacidade de lidar instrumentalmente com o mercado em que ele vive. Então o que ele faz? Ele vai atender aquele que não tem outra escolha, que precisa dele de alguma forma, que cria uma certa fidelidade por comodidade, ou que se interessa mais por a coisa ali, local. Então a imprensa local, a imprensa regional, a imprensa restrita, o pequeno volume de produção de informação, ele tem que estar muito associado a um público muito específico e de um lugar específico. Ele tem que ter uma capacidade de ser eficiente ao necessário daquilo que a grande imprensa não se interessa, daquilo que a grande imprensa não vai comprar porque é, como eu chamaria, é varejo, é produto pequeno, é informação para a grande rede nacional irrelevante, mas vira uma informação relevante, por exemplo, para o bairro. Vamos pegar uma coisa muito importante da década de 50 e 60, você for ler os jornais da época,
e mesmo as emissoras de rádio começam a dar notícia disso, né? E as redes de televisão também, mas isso começa no jornal impresso, e passa para os rádios, que é a página policial, o setor policial. A morte do fulano, o acidente que matou ciclano, o assalto que matou Beltrano, a violência praticada doméstica do João contra a Maria. Essa situação que atende a um público mais próximo, aquele que mora na mesma cidade, aquele que fica assustado porque mora no mesmo bairro ou porque é um acontecimento inédito na cidade, né? Onde já se viu um crime na nossa cidadezinha, isso não acontecia há não sei quanto tempo. Isso interessa para aquela localidade, mas em volume, o número de violência doméstica praticada no Brasil é crescente. Se você for dar toda a violência que as mulheres sofrem dentro do ambiente doméstico, é um absurdo. Você tem uma página inteira só listando o nome dela. Então você trata a coisa no macro, a não ser que seja um acontecimento emblemático, que seja chocante, cuja prática da violência impacta a sociedade, e você tem isso trazido para um noticiário nacional. Você transporta essa informação para o âmbito nacional, para que ela ganhe um impacto em dimensão nacional. Senão ela fica no âmbito regional. E no âmbito regional, o mercado da imprensa, o mercado do meio de comunicação de imprensa, ele é muito restrito. Então, na década de 50 e 1960, você vai percebendo que as grandes redes de jornais vão sobrevivendo. O Última Hora sobrevive, o Globo sobrevive, a Folha de São Paulo sobrevive, o Estado de São Paulo sobrevive. Inclusive a Folha tinha os diários da manhã, diário da tarde, diário da noite, que se unem para poder criar um volume maior de informação dentro de um mesmo jornal, porque a própria Folha de São Paulo, quando tinha os diários, né, o Diário da Manhã, o Diário da Tarde, o Diário da Noite, ela fazia notícias separadas, selecionadas, né? O Diário da Manhã vinha com notícias econômicas, o Diário da Tarde com notícias mais culturais, o Diário da Noite com coisas mais policiais, mas ela junta tudo isso num jornal só, ainda fazia algumas edições extras para poder dar algum tipo de notícia que surgiu, mas veja que coisa interessante, entre a notícia e a informação dela, eu tinha um tempo para poder produzir isso dentro da estrutura do jornal, para transformar isso em informação palpável. No rádio a coisa é mais rápida, o acontecimento é do já. Está acontecendo ali, eu posso transmitir aqui. Então você tem uma população analfabeta, essa migrante do campo para a cidade, que vai ser um público ideal para essa comunicação do rádio. Mas é um público que está muito interessado naquilo que se identifica com ele. Ou a cultura, o elemento cultural de identificação comum, a música, o fato mais associado à periferia, a questão do esporte como um vínculo de identificação, porque o ídolo nasceu na periferia, o jogador de futebol veio da favela, fez sucesso no time, e a idolatria das grandes paixões periféricas. Não por acaso, não é nenhum segredo para vocês, quando Vargas se associa aos meios de comunicação, quando Getúlio constrói uma retórica como governante ligado aos meios de comunicação, Vargas sabia que estaria atingindo esse público analfabeto. Esse público que costumeiramente não acessa o jornal, não lê o jornal. Ele sabia que o público de sustentação dele é outro. É esse público que lhe daria o retorno para a manutenção do poder. Até venho aqui a fazer uma análise pessoal, depois de algumas leituras sobre a questão política no Brasil, do golpe militar de 1964, quando você tem os militares tomando o poder em 1964. Quando você pensa no golpe de 64 e você pensa os militares tomando o poder e logo na sequência envolvendo uma censura bastante rígida sobre os meios de comunicação, principalmente os meios de comunicação de massa, também o jornal impresso, mas principalmente rádio e TV, o que os militares estão querendo? Os militares estão querendo romper essa diversidade, criar uma versão única em todos os meios de informação, aquela harmonia em que o jornal fale a mesma coisa que o rádio, que fale a mesma coisa que a televisão, com linguagens diferentes, mas converja na visão de sociedade, haja uma conversão comum para que a sociedade perceba que tudo está acontecendo realmente da forma como que se diz que se está acontecendo. Porque é o rádio que populariza esse elemento. E a televisão, conforme ela vai se popularizando também, ela vai ganhar ainda essa dimensão que o rádio ganha. Só para você ter uma ideia do que é o drama da particularidade que vai encantando as classes populares, mesmo aquelas que não têm acesso
a educação, ou não são educados, ou não são alfabetizados. A radionovela. A novela no rádio. A radionovela é um negócio maluco. Muita gente acompanhou. Desde a década de 50 no Brasil, ela faz o maior sucesso. Aguentou algumas delas até no início da década de 1980 em algumas rádios. Algumas estão ensaiando agora o retorno desse tipo de comunicação. Quer dizer, a radionovela criava a associação de histórias que qualquer pessoa comum poderia se identificar. Pô, essa história poderia ter acontecido comigo. Essa história poderia ter acontecido com pessoas que eu conheço. Essa história pode estar ligada às pessoas com quem eu convivo. Aí eu me identifico com a história. Ao me identificar com a história, eu construo o raciocínio, ou percebo a realidade, da forma como o autor da radionovela, e depois da telenovela, o raciocínio serve, eu vou raciocinar conforme o autor produz o desenrolar da história. Só que atrás do desenrolar da história tem um conceito de moral e ética, tem um conceito de princípios, tem um conceito de sucesso, tem um conceito de estética e identidade. E é uma sociedade brasileira que, ao se identificar com uma informação dada no meio de comunicação, ela raciocina a si mesmo com esse meio. Quer dizer, ela vai querer saber a trama da radionovela, da telenovela, repensando e discutindo temas do seu dia cotidiano, né, do seu mundo cotidiano. O marido que traiu a mulher na radionovela, o filho que matou o pai na radionovela, o outro que deu um golpe na empresa onde ele trabalhava. As pessoas pensam em si nos valores que elas mesmas trazem, não que elas cumpram. Não que o muito desonesto escuta a radionovela, vê a telenovela apresentando cenas ou história de desonestidade, ele condena a desonestidade, mas ele não deixa de praticá-la. Não é aquela ideia de que o ser humano tocado pensa a sua vida, muda o seu comportamento. Alguns sim, mas não é todos. A grande maioria saboreia a história porque consegue exercitar na história alguns princípios e valores que efetivamente ele não precisa se comprometer com esses valores, né? Não precisa compreender de forma mais complexa esses valores. Ele vai trazer isso para o dia a dia dele. Isso é um grande instrumento da comunicação. Isso é um elemento fantástico da comunicação. Isso gera para a comunicação um poder de ação e reação, um poder de introdução de valores e elementos dentro do mundo cotidiano que vai fazer dela algo muito poderoso. A comunicação, os meios de comunicação são penetrantes na vida social. E o rádio e a televisão permitiram isso. Essa penetração, essa intensidade, essa profundidade para você invadir esses mundos. E as pessoas se identificarem com esses mundos. E as pessoas discutirem dentro de suas casas esse mundo. Se isso acontece com a radionovela, se isso acontece com a telenovela, isso acontece também com as informações policiais. O retrato do cotidiano violento das grandes cidades, em que e até hoje você percebe na imprensa sensacionalista esse tipo de prática, isso é muito comum, vocês vão estar cheio de exemplo, em que você retrata o crime, você descreve o crime com a superficialidade, tendo dualidade entre uma vítima e um criminoso. Então eu tenho sempre o inocente, o agredido e o agressor. Eu anulo, em alguns momentos, eu cancelo toda a visão mais complexa da trama que levou a um homicídio, por exemplo, né, que levou uma agressão, por exemplo, eu tiro da trama tudo isso e jogo na trama exclusivamente, eu crio na trama exclusivamente uma visão do bom e do mal. Que o mal eliminou o bom. Logo, nós temos um bandido, um criminoso, um sem vergonha, um safado que merece ser punido porque ele, com a sua maldade não explicada, porque parece que a pessoa nasce má, faz as coisas por maldade, sabia que não era para fazer, não precisava ter feito, fez porque quis porque não presta. Enfim, eu crio uma série de adjetivos ruins para o bandido, para o ser ruim, para o ser pecaminoso, para o ser criminoso, para aquele que é um ser. Bom, meus alunos, continuando então, você tem efetivamente no Brasil uma classe popular que está consumindo cultura, mas produz cultura. E os meios de comunicação, como eu estava falando para vocês, passam a captar isso e informar isso. Nós estamos falando das páginas policiais, da violência cotidiana, do sensacionalismo, da dramatização dentro dos meios de comunicação entre o bom e o mal. Nada que seja muito complexo, nem uma análise mais complexa da realidade, uma análise mais sensível, emotiva, mas uma informação que capta recursos. Se você for observar o papel que se exerce na divulgação e popularidade dos meios de comunicação, isso é imenso, isso é eficiente, isso gera atenção. Por isso que você vai criando uma certa seletividade
em relação a alguns meios de comunicação e a proposta de certos programas dentro da comunicação. Adiantando um pouco mais a nossa conversa, vou falar um pouquinho então sobre como que a televisão entra nesse ambiente. Como eu falei para você, quando a televisão entra no mundo da comunicação no Brasil, no âmbito internacional, ela é um artigo de luxo. O aparelho de televisão é para poucos, a sala da família, família conservadora que assiste junto à televisão, e a programação tem que criar uma unidade familiar, justificando os papéis daquelas famílias e a relação que se estabelece com ela. Parênteses, hoje as pessoas comentam muito assim: poxa, mas na televisão é imoralidade. Eu vejo sexo o tempo todo, beijo entre pessoas do mesmo sexo, isso é uma vergonha. Onde já se viu nu, as pessoas aparecem nuas, o homem nu, a mulher nua na televisão, que imoralidade, a mulher mais velha se envolvendo com o rapaz mais novo. Que absurdo. Se o cara mais velho se envolver com a moça mais nova, também não fosse, já que você quer usar o critério de idade. Mas enfim, a gente faz aquele julgamento moral da TV. Mas por quê? Porque a TV mudou o público. Hoje você tem uma grande quantidade de pessoas que têm relacionamentos homoafetivos, de pessoas que já não moram mais em família, moram sozinhas. A partir da década de 1950, 60, a televisão já preconizava, já visualizava a ideia de que existiriam pessoas que queriam assistir o seu programa de televisão separado da família. O cara quer assistir o jogo de futebol, a mulher quer assistir o telejornal, ou o cara quer assistir a novela, a mulher a novela, enfim, alguém quer assistir, a criança quer assistir o desenho, e todo mundo tem que ficar assistindo o que todo mundo gosta. E quando alguém não gosta do que todo mundo gosta? E quando você pode criar um canal de televisão com conteúdos específicos para quem curte, por exemplo, que nem hoje, tem um monte de canal de gastronomia, tem canal de construção civil, decoração, arquitetura, relacionamento conjugal, a pessoa emagrecendo, automóvel, enfim, eu vou criar um ambiente específico para um público específico, coisa que as revistas já faziam na década de 60. Se você observar no final da década de 1950 e 1960, o que surge de revistas especializadas, Cláudia Manequim, a Veja, como uma revista exclusiva de informação, a revista Realidade, por exemplo, Quatro Rodas, lembra da revista Placar, que era só esporte, futebol principalmente. Quer dizer, o que a revista já fazia com um público específico, a televisão vai construir depois. Então a ideia de que a televisão é feita para aquela família conservadora, classe média, extremamente religiosa, que abomina certos conteúdos. Se você observar as novelas, as telenovelas brasileiras, da década de 1960, 70 principalmente, né? Na década de 1980, na segunda metade da década de 1980, a coisa já mudou um pouco, porque você já tem uma abertura, uma rediscussão do que é o papel do cidadão, o papel da sociedade, o que é liberdade de expressão. Mas na década de 1960, principalmente 1970, as telenovelas são extremamente moralistas. É a história do bandido, o homem, mocinho, provedor, extremamente heróico, salvando a mocinha desprotegida, injustiçada. Assista a novela Selva de Pedra, que eu acho que é fantástico, da Rede Globo. Ela é uma demonstração clara do herói perfeito. Francisco Coco fez a primeira versão, com Regina Duarte com a grande mocinha, era o casal do Brasil, e se construiu aquela ideia que o próprio Tarcísio Meira e Glória Menezes produziram durante muito tempo, o casal perfeito. Ela quantas vezes foi a heroína e ele o herói de várias telenovelas, em que os dois dramatizavam a figura do casal que se encontra de forma romântica no final e constitui um par perfeito. Era uma vez. Essa ideia da produção da história que decorre dessa forma é típica de classe média. Só que isso muda ao longo do tempo. Você tem uma reabertura do comportamento. E a televisão soube fazer disso com muito mais eficiência em determinado momento que o rádio. Por quê? Ela criou a percepção do movimento estático e da imagem produzindo a idealização que antes corria, quando eu ficava ouvindo a radionovela, eu tinha que construir na minha cabeça a história. A descrição do personagem, conforme a voz dele, falando para a mocinha, eu vim aqui para te salvar, querida, qual é o seu nome mesmo? Quer dizer, eu construí um perfil na minha cabeça desse cara. Eu criava a imagem objetiva desse cara. Contudo, essa imagem que eu construía na minha cabeça desse personagem heróico era uma construção muito pessoal. Na telenovela, na televisão, o personagem se populariza como uma entidade pública, como uma figura pública. E ele pode constituir modelos de associação mais significativos se você pensar em relação a produtos. Então isso ganha força, isso ganha dimensão no mundo da construção imaginária daquele que é o telespectador. E a televisão vai saber fazer muito bem isso. Claro que ela vai absorver muita coisa do rádio, ela vai usar muito do que o rádio traz,
mas ela vai construir uma identidade própria. Conforme ela vai se popularizando, ela cria uma linguagem própria. E ela capta esse público. Até hoje, a televisão faz isso. É incrível quando as pessoas falam assim, poxa, mas a televisão é muito pobre de conteúdo. Tem tanta coisa boa que não passa na televisão. Aí quando alguém te responde assim, mas também ninguém vê, quem é que vai comprar algo inteligente? E de certa forma, a inteligência, o que a gente chama de inteligência, parte muito da complexidade que a gente tem, a gente espera daquilo que está sendo informado. Porque a gente não acompanha coisa que fica muito complexa. E a gente não se identifica com a complexidade. A não ser que você tenha uma autorreflexão muito grande em torno daquilo que você está assistindo. Quando você tem, isso é um barato, não vou pegar agora o Netflix, né? A gente vai falar mais para frente sobre isso. A ideia da chamada TV por assinatura ou canais alternativos, que agora a gente tem. Vou pegar o Netflix, por exemplo, e as séries do Netflix, que são várias séries com vários temas diferentes, algumas extremamente românticas, outras de ficção, misteriosas, horror, enfim. Você traduz uma produção. Esse dia eu estava vendo a quantidade de séries e filmes sobre zumbi, é uma coisa de louco, né? Uma multidão de filmes sobre zumbi, falando de zumbis e tal. O que isso significa? A gente tem um gosto do gosto peculiar. Quer dizer, eu posso gostar de um filme de terror associado à ficção que trate de um determinado tema associado a uma determinada região, com um determinado tipo de personagem, e cultivar aquilo. É que nem os apaixonados por Star Wars, né? Eu vou criando uma sequência em que eu crio uma idolatria em torno daquele produto, que se associa a uma série de coisas de consumo. Quer dizer, essa descoberta, ela só é possível se você se aproximar muito de um público muito específico. E se você tiver uma linguagem de relação muito constante, de termômetro, de percepção com esse público, para os dois se autoalimentarem, quem produz o conteúdo e quem consome o conteúdo, ao ponto de que para um vira novidade deliciosa, realizando todos os meus desejos, e para o outro vira a possibilidade constante de produzir conteúdo sem errar naquilo que o outro quer absorver. Então, por isso que a gente tem essa especialização. Essa especialização, por um lado, ela enriquece, ela aprofunda, ela amplia, ela potencializa o conteúdo. Por outro lado, ela empobrece a percepção, a articulação, a complexidade, a sistematização. Então, por isso que as pessoas ficam fechadas no mundo próprio. E esses meios de comunicação, ele é típico de uma sociedade urbana que está crescendo e está disposta a absorver esse tipo de proposta, esse tipo de projeto. Ela está interessada nesse tipo de projeto, nesse tipo de proposta. Ela está consumindo isso intensamente. E isso vai ser o caminho que a televisão vai traçar. E uma televisão que chega no Brasil num momento politicamente muito crucial e economicamente crucial. Primeiro, o desenvolvimento das multinacionais. Vou pegar pela economia. Uma ampliação de produção em larga escala, de produtos de consumo, de produtos duráveis de consumo e não duráveis. Os supermercados vão se encher, né? Esse que vos fala, ainda quando era criança, o supermercado era uma alternativa meio que difícil de você ter acesso, porque a quantidade de supermercados que tinha aqui, onde eu morava, né, sou maringaense da Gema, Nato, era muito pequena na década de 1960, 1970. Vamos pegar 1970, que a minha infância foi na década de 70. Muito pouco mercado, pouco supermercado. Mas a partir da década de 80, os mercados se multiplicaram, na década de 90 se profissionalizaram e dos anos 2000 para frente, o mercado virou um espaço de prazer, de lazer, de curtição, de diversão. E o mercado passou a anunciar na TV com mais eficiência. O que você tinha? Você tinha um armazém. Então, aonde que eu queria satisfazer as minhas necessidades? Eu ia no armazém. Eu ia ali na vendinha, comprar as coisas com a listinha na mão. E o armazém não tem nenhum tipo de produção mais articulada, mais eficiente. O supermercado, a partir da década de 80 e 90, ele chega em vários lugares ao mesmo tempo, com uma eficiência e uma propagação imensa, vinculado aos produtos mundiais, aos produtos internacionais. Ele vende produtos locais, claro, vende produtos regionais, mas efetivamente ele é uma marca de impacto que se associa a muitos produtos. É como se você entrar numa grande rede de supermercado e encontrar Coca-Cola. Isso é um crime. Onde já se viu um supermercado que não tem Coca-Cola ou Pepsi? Né? Isso é uma violência. Você não espera isso. Ou um produto da Nestlé, da Lacta, tá claro? Isso tudo implica que eu espero encontrar certas coisas de grande tiragem mundial dentro desse espaço de consumo e, ao mesmo tempo, efetivamente, objetivamente, eu espero construir dentro desse espaço a possibilidade de associar alguns produtos locais. Então, a grande rede de consumo, a grande rede mundial de produção em larga escala, que atinge um grande público de diversas localidades, em diversos lugares, ela passa a permitir isso porque você tem um crescimento, uma expansão da economia
incentivada muito por essa euforia do crescimento rápido. Não é à toa que a ditadura militar, quando ascendeu no Brasil na década de 60, ela vem com o discurso do Brasil do futuro, do crescimento em larga escala, do Brasil potência, do Brasil grande economia, do Brasil progresso, do Brasil sucesso, né? Que o meio de comunicação compra essa ideia. E de que a economia, sensivelmente, dá a todos esse sentimento de progresso. Claro que não para todos, muita gente percebe que o progresso não chegou para ele. Que o outro está andando de carro, que o outro tem televisão, o outro tem liquidificador em casa, o outro tem fogão, e ele não tem, né? Naquela década de 1950, 60, 70 é isso, né? A propaganda da General Electric sobre a enceradeira, que é o último modelo para deixar a mulher mais aliviada do trabalho doméstico, tipo de classe média, não chega para as classes populares. Mas efetivamente as classes populares sabem que a enceradeira existe. Hoje a gente tem os produtos domésticos vendidos a todos, das mais diferentes faixas econômicas, divulgados amplamente para todos, inclusive em horário nobre da televisão. Essa ideia do consumo como uma associação do bem-estar, da vida benéfica, da vida satisfatória, ela impregna muito nas classes populares, porque a classe popular já conhecia o produto, ela sabia que o produto existia. Já estava sendo divulgado faz tempo para ela, que o produto existia, que o produto, ela tinha vontade de consumir e se criou a possibilidade do consumo. E se direcionou esse consumo para ela, gerando também essa condição de que, associando-se ao consumo, ao produto, a pessoa também se inclui dentro da vida social. E o meio de comunicação, no Brasil, ganhou força, mas ele também ganhou o princípio de formação. Porque junto e recheado com o mercado, vem também a informação cotidiana. Por isso a censura. O controle desesperado sobre a censura nos meios de comunicação. Não permitir que esse meio de comunicação tivesse muita liberdade de expressão. Porque você tem uma população que ela não é autônoma na construção da informação, ou ela não tem muita possibilidade de construir por opção dela, ou opção disponível, a informação. Olha que coisa maluca, mas isso eu quero até fechar essa nossa aula discutindo isso. Você não tem no Brasil uma produção de conteúdo humano, uma produção de conteúdo de informação, que seja um caminho traçado pelas pessoas. Talvez a internet venha nos trazer isso, mas isso ainda é algo muito distante. Eu não afirmaria com segurança isso. A ideia de que você possa construir uma informação a partir de seus interesses, e essa informação pode ter uma diversidade de olhar sobre as coisas. Eu quero entender melhor um crime, eu quero entender melhor o aborto, eu quero entender melhor a violência doméstica, eu quero entender melhor a política, eu quero entender melhor a economia, eu quero entender melhor o mercado imobiliário, e eu vou buscar, né, nesse conteúdo explícito, disponível, a informação que eu considero mais adequada. Não. No Brasil você tem alguns meios oficiais, ou meios pouco diversos, com uma produção de conteúdo bastante focada num determinado público, por isso bastante viciada em alguns tipos de abordagens, e você acessa aquela informação que é a única disponível, e por uma população, e esse é um dado importante, aqui que eu queria chegar, por uma população limitada no potencial de leitura das coisas. Uma população, é que nem criança que não tem dente, né? Você tem que deixar a coisa bem mastigadinha, senão ela engasga. Você tem uma população, vou usar um termo perigoso, né? Um pouco desdentada intelectualmente, culturalmente. Então você tem que mastigar o conteúdo para ela e dar aos poucos, ou dar de uma certa forma que ela engula sem muito esforço do próprio organismo. Por isso que ocasionaria uma overdose, ocasionaria nela uma dificuldade de compreensão da tamanha complexidade na qual ela estaria envolvida, tá claro? Eu vou encerrar por aqui a nossa aula, porque é nesse ponto que eu quero continuar a partir de amanhã, terça-feira a gente tem aula, para falar um pouco desse mundo da comunicação e da televisão durante o período militar e a ampliação das redes de comunicação no Brasil, tutelada pelo Estado, o papel que o Estado tem nesses meios de comunicação, como é que isso vai se dispor enquanto condição, né? Enquanto condição social, enquanto condição econômica. Tá claro? Grande abraço a todos, desculpa a minha ausência hoje aí com vocês. Até mais.